Boa noite, pessoal! Bem-vindos de volta ao Em Conserva. Eu sou a Nai, como vocês já sabem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Giovanni. Como vocês também já sabem, e hoje a gente tá com uma pessoa aqui muito especial, porque, primeiro de tudo, ela é minha amiga. Mas, segundo de tudo, ela é a fundadora da página Elas por Eles, ativista do direito dos homens e uma pessoa muito importante na área da Red Pill, a Kathleen Brandon. Olá, meus queridos, boa noite. E agradeço o convite, né? Eu já estava falando para a Nayara, eu não quero nem saber, eu quero ir lá, porque vamos juntar aqui os conservadores para estar defendendo todo mundo aqui o direito dos homens, né? Sim! Então, pessoal, a pauta de hoje vai ser sobre feminismo, feminismo de direita e a questão dos direitos dos homens. Então, puxa a vinheta. Kathleen, eu quero começar te perguntando: existe feminismo de direita ou isso é uma coisa que não existe, assim, é meio que mito? Com toda certeza existe o feminismo de direita. Explica esse E negócio aí pra nós. ele é caracterizado pela descartabilidade do homem. Em outras palavras, para as feministas de direita, o homem só tem um papel importante enquanto pode servir, ser útil a elas. E a partir do momento que eles não têm um papel de servir, que seja sustentando, assumindo o filho que não é dele, pagando pensão ou morrendo em guerras e sacrificando a vida por elas, se enfrentando bandidos, então eles se tornam descartáveis. Aí o sentimento deles não importa, as agressões, falsas acusações que eles podem sofrer não importa, e a discriminação legal importa menos ainda, porque elas precisam de mais leis que os homens, privilégios legais. Existe muito essa questão no feminismo de direita, né? Que elas pegam muito essa parte de só a mulher que é vítima, né? Elas não entendem que o homem pode ser tão vítima quanto a mulher e a mulher tão agressiva quanto o homem, né? Existem os estudos, né, que eu também publico lá na página, que mostram que os homens são tão vítimas de violência doméstica contra as mulheres, e normalmente quando elas vão na minha página, sem sequer gastar um segundo para ler os estudos, a primeira reação é: os seus estudos são machistas, hipócritas, é só você olhar as notícias e ver que é a mulher que apanha mais, sendo que os homens são discriminados desde o momento da coleta dos estudos, né? Eles já sofrem discriminação na coleta. Tá, e tipo assim, mesmo que o homem realmente apanhasse menos do que a mulher, cara. E não seria importante por isso, sabe? Não faz Exatamente. sentido. É porque tiraria o foco da mulher. O foco principal, que deveria ser a mulher, na visão de todo mundo, das feministas de esquerda e direita, Uhum, a partir do momento que você tira o foco da mulher, aí é uma ofensa gravíssima à honra delas. uhum. Até porque daí cai a narrativa de que a mulher cai a narrativa de que a violência é o foco, né? O foco, na verdade, para ela é a mulher, e não Aham. necessariamente a violência, né? Inclusive, Exatamente. Inclusive, a gente teve um grande exemplo de feminista de direita, né? Que a maioria dos conservadores não gosta de falar sobre isso, mas, gente, a gente tem que falar. Que foi a ex-ministra Damares, né? Ela é uma pessoa extremamente importante em muitas questões, assim, do direito dos humanos, essas coisas assim, mas nessa questão ela pecou demais, assim. Tem-se uma grande defesa dela, e eu reconheço o trabalho dela em prol de crianças, e isso Isso. é inegável. Entretanto, ela foi aqui, assim, no governo, mas causou discriminação dos homens. E Uhum. aquela lei Mari Ferrer, que é baseada em uma falsa acusação, ela estava ciente que era uma falsa acusação, e ainda assim ela organizou tudo para que a lei fosse aprovada. Uhum. Porque eu já vi vídeos dela falando, ela parece que ela foi trocada, abandonada pelo marido, e desde então ela pegou um certo tipo de ranço dos homens a ponto de usar o cargo político e o seu papel como pastora para poder perseguir os homens. É, isso eu sinto que ela traz muito essa questão da experiência pessoal ruim que ela teve desde a época de quando ela era criança, né? Que ela sofreu alguns traumas quando ela era criança, que a gente sabe, ela contou em entrevistas e etc. Eu percebo que ela acaba trazendo muito isso pra realidade de todos, assim, né? E que na verdade é uma coisa que a maioria das feministas faz, né? Elas pegam a própria realidade ruim delas e acham que a realidade de todas as outras pessoas é a mesma. O problema disso é que se ignora, por exemplo, as crianças que são vítimas. Eu também já cheguei a compartilhar lá na minha página vários casos de mulheres que relataram terem sido abusadas por outras mulheres quando criança, principalmente os meninos. Só que desde a base de coleta, os meninos já são discriminados porque, tecnicamente, eles têm que ser o garanhão, eles Uhum. têm que ser o que vai repovoar a terra, né?
vai espalhar a sementinha por aí. Então, desde pequeno, eles já são, devido a essa construção de masculinidade tóxica, né, feita pela sociedade em geral, os homens já são discriminados desde pequeno nesse tipo de situação. Aham. Então, ignora os meninos, ignora os homens que em relacionamento, e eu falo adultos também, sofrem abuso sexual das parceiras, e, infelizmente, leva a discriminação até para dentro das igrejas, que é uma coisa que ela faz, infelizmente. Uhum. Mas o mais perigoso para mim é o do governo, né? Tem até aquela questão, assim, essa vai pegar um pouco no pessoal que é um conservador mais reaça, assim, que acha que antigamente o mundo era bom e agora que tá uma merda. Mas eu lembro que antigamente tinha muito essa questão de, tipo assim, levar o adolescente pro puteiro, essas coisas assim, né? Pra ele ter a primeira vez dele, assim, sabe? Tipo, eu acho isso bem complicado, assim, né? Era uma prática comum no interior. E tem até os dias de hoje, mas é uma prática muito antiga. Uhum. E da última vez que eu tentei abordar com conservadoras essa questão, elas ficaram, não, jamais, porque os homens, eles eram repreendidos. Eu falei, gente, não, é uma prática, na verdade, muito antiga. É. E Tem certas coisas que os conservadores, eles. É muito tabu pra falar sobre isso, né? Mas, gente, a gente precisa começar a abrir a nossa mente, tá? A gente precisa começar a falar sobre essas coisas, sim. Até porque é uma coisa que o conservador, ele faz muito errado, é assim, ó, eles esquecem, tipo assim, muitas questões que são de direitos humanos, né? A esquerda acaba roubando e daí por isso a direita acaba, tipo, deixando de lado. E a gente não pode mais fazer isso, gente. A gente tem que começar a pegar essas pautas também e apresentar o nosso lado, né? Eu acho que essa questão de, hoje, dos conservadores ignorarem o fato da violência que os homens sofrem, essa questão da falta de direitos, ou da falta de respeito e empatia, né, para com os homens, eu acho que é uma visão, de certa maneira, antiga, de um passado onde havia um contrato social Uhum. em que o homem era o provedor da casa e a mulher administrava. Mas cada um fazia o seu papel, não que era uma competição. Existia um equilíbrio. Cada um fazia o seu papel. E hoje em dia, os conservadores, eles têm ainda aquele papel em relação aos homens, mas não há o papel em relação das mulheres. Exatamente. Então, se eu tenho Exatamente. um homem que, na minha visão, ele ainda é responsável no contrato social, ele ainda tem que prover a casa, a mulher tem de fazer a administração, enfim. Só que não existe mais outra parte. E aí Exato. onde acaba criando esse conflito dentro do movimento conservador, né? Isso. Dentro dessas pautas liberais, enfim, relacionadas à direita, de que acabam ignorando o homem, né? Isso. Eu sinto muito isso também. E, inclusive, até a questão de violência física mesmo. Eu já tentei abordar esses assuntos em alguns grupos de conservadores que eu tô. E eu não lembro exatamente que caso que era, mas a gente tem milhares na internet, né? Que eu mandei pra eles, assim, casos de mulheres que agridem os homens e tal. Inclusive, a gente teve o caso do Johnny Depp, né? Que ali foi agressão física, foi agressão psicológica que a mulher fez contra o homem, né? E eu já tentei abordar esse assunto várias vezes em grupos conservadores. O pessoal normalmente é mais velho, né? Porque adolescente é meio idiota, adolescente é mais esquerdista. E eles cagam pra essas pautas, sabe? Porque, tipo assim, eles respondem assim, porque homem que apanha de mulher é frouxo, tem que apanhar mesmo. Tipo assim, e se mulher vier bater em mim, eu bato de volta, vamos ver quem que é mais forte. Mas, gente, não é essa a questão. A questão é que se tu for se defender do ataque de uma mulher, quem vai preso é tu, sabe? A gente precisa começar a falar sobre isso. eu acho que uma das principais, assim, problemas dos homens conservadores em questão dessa relação é que o papel do homem dentro do conservadorismo ou na sociedade em geral é aquele de ser um homem forte, uma máquina imbatível, que não apresenta problemas e etc. Inclusive, quando os homens começam a apresentar depressão, desemprego, essas coisas, normalmente eles são abandonados pelas Uhum. parceiras, porque elas não aceitam esse tipo de situação de ver um É, homem fraco, fragilizado. mulherada, vamos Então, melhorar isso aí. para evitar essa situação de ser debochado por outros homens, de ser visto como fraco, então, mesmo essas dores, eles ignoram totalmente a situação dos homens, mesmo que levem eles ao suicídio, né? A maior taxa de suicídio vem dos homens, Uhum, só para poder manter o papel de homem forte. uhum, Acaba que eles impulsionam o papel de homem máquina desumanizado. uhum. E nesse movimento eu não tenho tanto, eu erro nisso e não ter tanto, não ir tão a fundo dentro dessa questão dos direitos dos homens, mas como que a gente pode apresentar essa questão dos direitos dos homens sem ser confundido com algum movimento anti-mulheres
ou meio que até meio migtal, assim, porque eu tenho, enfim, ali no meu Instagram aparece gente que é meio migtal, aparece defensores dos direitos dos homens, e às vezes eles falando, me parece que eles têm um discurso muito parecido. E, enfim, o movimento migtal e não é interessante nem para as mulheres e nem para os próprios homens. Então, até que ponto a gente pode ponderar? Até que, ou quando a luta pelos direitos dos homens passa a ser considerado assim, meio que migtal, ou um ódio às mulheres, por exemplo? É um bom ponto. O direito dos homens é diferente de migtal, né? Um migtal pode ser ativista pelo direito dos homens, tanto como um ativista pode ser migtal, mas os dois têm essa diferença que já é conhecida historicamente. Os migtaus, eles saíram dos direitos dos homens, eram um grupo antes, e abandonaram o direito dos homens porque eles não achavam que estavam obtendo sucesso e eles não gostaram da inclusão das mulheres como ativistas. Então, eles pegaram e preferiram sair. Tanto que aqui no Brasil eles ficam repetindo: a causa caiu por causa das mulheres, sendo que o próprio Paul Whelan, né, lá dos Estados Unidos, que é o fundador do movimento que eu sigo, ele discorda amplamente. E lá as mulheres têm grande voz e são muito ativas na defesa dos homens. Então, assim, Inclusive, eu tenho percebido que tem mais mulheres ativas nisso do que homens, né? Ô, homens, vamos? exatamente. Igual eu, por exemplo, eu explico para as pessoas assim: o primeiro ponto é tentar humanizar os homens, para explicar por que tem essa necessidade de defender os homens. O feminismo, ele foca na mulher, mas foca na mulher para colocar ela contra o homem. O homem que é a estrutura da casa, o homem é a pessoa que é o alicerce da casa. E o principal foco de ataque é sempre os homens. Uhum. É sempre os homens. Então, primeiro, defender o direito dos homens é combater o feminismo. É a primeira via de regra. Eu, como ativista, eu defendo aqueles que querem se relacionar, tanto aqueles que não querem se relacionar. Porque a gente tem que apresentar o perigo das leis atualmente para os homens. Poxa, a gente tem mais de 60 leis só para as mulheres, e com a Maria da Penha, por exemplo, os homens perderam a presunção de inocência. O homem, ele pode chegar com patrimônio, quando vai casar com uma mulher sem patrimônio, mas na hora que ele sai do casamento, ele sai sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Então, a humanização dos homens e o reconhecimento do que o feminismo faz, o ataque que o feminismo faz aos homens é prejudicial tanto para eles quanto para as mulheres. Porque se os homens estão sofrendo isso, a tendência deles é se afastar das mulheres. Uhum. Se eles se afastarem das mulheres, inclusive dos serviços de defesa, desse tipo de situação, o mundo entra em colapso. Porque foram eles que construíram toda a nossa sociedade. Sim. São eles que ainda mantêm ela de pé. Então, poder explicar, por exemplo, bater na tecla de que você pode sim se relacionar, só que você pode conhecer técnicas que nós, aqui, ativistas, disponibilizamos para vocês se manterem seguros durante um relacionamento. E vocês também podem entrar no celibato, né? Que a Bíblia fala de celibato, não fala de ser solteiro e viver a vida de forma libertina. E você também pode, sim, seguir o celibato de uma forma que você se desenvolva para Deus, que você foque a sua vida em Deus e etc. Entretanto, é necessário, como se diz, entender que tanto a vida de solteiro quanto a de um relacionamento inclui os mesmos riscos. Uhum. Os mesmos riscos. Você não se relacionar não impede que você sofra uma falsa acusação. Se você não se relaciona, mas de ter namoros, casamentos com mulheres, mas você ainda assim está numa vida promíscua, numa vida libertina, de leitado e goste, né? Peço até desculpa pelo esse termo, que eu odeio esse termo. Você ainda tem o risco de engravidar uma mulher, você ainda tem o risco de ter que pagar a pensão, de ter o seu filho sendo usado como moeda de troca, e principalmente o risco enorme de DST, mas de receber falsas acusações, porque elas acontecem dessa forma também. E eu já vi muito MGTOW defendendo que, tipo assim, eu não mantenho relação com mulher, só com prostitutas. Alegando que ele se relacionar com prostituta, ele não vai sofrer uma falsa acusação. Só que eu já peguei alguns casos na internet de prostitutas que fizeram falsa acusação contra o homem. Porque na hora de cobrar, ela quis cobrar mais e o cara não permitiu, ela foi lá e acusou ele de estupro, essas coisas assim, sabe? Inclusive eu peguei esses pontos porque justamente eu tava debatendo com o MGTOW sobre isso.
E não foi muito difícil de pesquisar, não foi muito difícil de encontrar esses resultados, sabe? Foi bem fácil, na verdade, em 10 minutos eu tava com uns 4, 5 notícias na minha mão. Então, gente, isso não funciona. E, inclusive, Catherine, eu acho que a gente poderia falar um pouco também sobre em que momento, né, que o direito dos homens se distancia dos MGTOW, né? Porque a questão do direito dos homens, ele é mais focado nessa questão das leis injustas mesmo, né? E os MGTOWs, eles têm muito esse discurso vitimista, muito parecido com o feminismo, né? Sim, o movimento dos homens, ele entende que o problema é as leis. Uhum. E, para mim, a omissão dos homens. O problema é as leis. Tanto que quem cria leis hoje em dia contra os homens são os homens. Pois é. Então, isso é um ponto que é necessário entender. O direito dos homens, ele não é contra os homens se relacionarem com mulheres. Na verdade, ele incentiva, sim. Ele abraça mulheres que são ativistas, porque sabe que a mulher tem voz na sociedade e o homem não. Tanto que lá fora, né, meio que as mulheres são usadas como escudo, né? Vai fazer uma manifestação, deixa eu chamar as mulheres aqui, porque na hora que vier chamar de machista, alguma coisa assim, elas são o nosso escudo. Uhum. Elas são reaproveitadas dentro do movimento dos direitos dos homens como um conjunto. Não é só uma peça utilitarista, não é só para usar e descartar, não. Elas são peças fundamentais também, porque nós temos voz na sociedade. Uhum. Já o MGTOW, ele é contra todo tipo assim. Vai ter pessoas aqui discordando, mas a grande maioria vai concordar. É contra não somente o relacionamento com mulheres, como mulheres serem ativistas. Não Uhum. é à toa que a maioria dos ataques que eu recebo na minha página não são de feministas, são de MGTOWs. Eu já percebi. A grande maioria que vai lá para tentar me calar, derrubar meus perfis, derrubar minha página, são MGTOWs. Uhum. Eles são Eu sinto que eles têm um remorso contra o sexo feminino mesmo, né? E infelizmente, todo mundo sabe que existe esse tipo de homem que realmente é o verdadeiro machista, etc, etc. E me parece que parece que eles têm segurança de se mostrar se escondendo atrás desses movimentos, né? O que eu vejo até do estilo Make Me Guitar, não sei se é uma visão minha, como eu falei, é um tema que eu não tenho tanto conhecimento, então a minha visão é muito somente de um espectador, assim. Mas eu vejo que o MGTOW tem uma questão, você falou da diferença do cara que não quer se relacionar e tem uma vida dentro do celibato, mas eu vejo o MGTOW como quase um incentivo, parece, né? Repito, né? Parece que eu vejo ele como um incentivo à vida libertina, de literalmente ver a mulher como objeto, de É quase o mesmo ter discurso. relação com ela e tchau e bênção, sabe? É quase o mesmo discurso contra o casamento que o feminismo tem, né? Eu vou pedir desculpa pelo termo que eu vou utilizar aqui de novo, Sem problemas. mas é como se a mulher fosse utilizada apenas como um potinho coletor de esperma. Uhum. Só para satisfazer a vontade. E existe sim uma grande parcela, enorme, se não a maioria, dentro do movimento que indica sim a libertinagem, o que para mim soa de forma hipócrita, porque se você é contra a libertinagem feminina, não faz sentido então você ser libertina. Ah, mas eu sou homem. Querido, foda-se. Né? A Bíblia, A a Bíblia não Bíblia faz não falou. distinção. Exatamente. Jesus, inclusive, o que ele veio quebrar quando ele veio para a Terra foi justamente a distinção que eles faziam naquela época. O preconceito que se tinha de homens podem fazer tudo e mulheres não. Jesus veio para quebrar isso. Uhum. E ele conseguiu, ao longo dos anos, começar essa mudança. Agora, tem sim a grande maioria que indica sim a vida libertina, a mulher apenas como objeto coletor de esperma. Existe sim. Só que tem aqueles poucos, que são justamente os que eu defendo, que indicam que os homens se voltem para si mesmos, mas para desenvolvimento pessoal. Porque não se relacionando diretamente com uma mulher, ele pode impedir, não 100%, mas ele pode impedir que alguma mulher o prejudique, e ele pode se desenvolver. E isso é necessário, e é importante esse ponto de desenvolvimento, porque os homens são a minoria na faculdade, eles são os que mais abandonam as escolas, eles são a maioria dos empregos de risco, Tudo de não ganham ruim. tudo de ruim, os homens estão assim, em maioria, em comparação. Então, tem esse ponto positivo do autodesenvolvimento, mas tem uma certa hipocrisia, sim, desses que falam de utilizar prostitutas e as mulheres apenas para relação sexual descartável. Uhum. Existe sim, mas tem alguns que são contra também, não são todos não, nem a maioria, mas... Então, gente, vamos falar sobre a cagadinha que o governo Bolsonaro fez. E sobre
E sobre a questão dos. Oh, opa, quase quebrei minha área de trabalho. Sobre a questão de. Será que é só o feminismo que prejudica. é, Como é que eu vou dizer? Tipo, será que é só o feminismo e as mulheres que acabam prejudicando esse meio de leis injustas? Eu acho que não, né? A gente até teve aquele caso do vereador Rabuja, né? Cat, se tu puder falar um pouco sobre esse caso, que, tipo, só tinha homem votando e mesmo assim perderam. O Rabuja, primeiro, ele se tornou conhecido porque em uma festa que estava tendo para os vereadores, uma deputada petista foi lá e começou a falar de violência doméstica contra a mulher, e quando ele perguntou para ela assim, e os homens? Aquilo foi uma agressão contra ela, Aham. sabe? Ele foi acusado de violência política, foi isso, né? Isso, violência política, ele sofreu nota de repúdio, né? Foi até a Ana Campanholo foi a única pessoa, dentre todos eles, que se levantou em defesa dele. Uhum. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu preciso conhecer esse cara, né? Esse cara aí tem coragem. Nós fizemos uma live e eu fiz o pedido para ele. Cria, por favor, um dia municipal lá do combate à violência contra os homens, né? Ele criou, eu fiz a publicação na página, compartilhei em vários grupos, Pedindo pro pessoal ir apoiar, né? porque era importante o apoio nos comentários, né? Uhum. Eu mandei um vídeo com os estudos de violência contra o homem. Eu deixei claro que eu sou mulher ativista pelo direito dos homens e já passei por esse crime também. Uhum. Entretanto, quem estava lá apoiando era a Nayara, eram outras amigas minhas mulheres, raros foram os homens que foram lá apoiar. Tinha uns A três, maioria quatro foi, só. exato, a maioria foi mulher que estava lá apoiando, assistindo, e os homens dentro da Câmara, que só tinha homem para votar, a grande maioria votou contra, porque eles entenderiam que seria visto como um ataque às mulheres falar sobre o direito dos homens, direito básico de reconhecimento, então todos eles votaram contra os próprios homens. E lá, ó, um detalhe que o Rabu já me contou, um dos vereadores que estavam lá sofreu violência doméstica E pela esposa. ele foi um dos que votou a favor? Contra? Contra. Ai, gente. Será que isso não é tipo assim, medo de represália, alguma coisa assim? E aí que entra a culpa dos homens, porque os homens têm culpa das leis misândricas passarem. Por quê? Em toda a nossa sociedade, as leis são feitas, principalmente as de cuidado, para aquele grupo que parece ser o mais atingido. Uhum. Se só as feministas vão às ruas, se só as feministas se organizam em peso, em perfis de deputados cobrando, se movimentam, só elas são vistas. Sim. Enquanto os homens continuam omissos diante da responsabilidade deles de cobrar os próprios direitos, então sim, só elas são vistas se virem, né, tentativas de defesa dos homens, sendo que os homens mesmo não fazem nada, obviamente quem fizer vai ser massacrado. É Aham. óbvio. Então, os homens têm a parcela de culpa nisso, assim, e para mim, é o maior motivo de leis misândricas passarem são os homens. É a omissão deles. E vamos tentar quebrar esse tabu, gente, de dizer que homem que apanha de mulher é fraco, gente. Tipo, não é essa questão, sabe? É lógico que o homem é fisicamente mais forte do que a mulher, mas é que se ele for se defender, é ele que vai pra cadeia, sabe? Vamos quebrar isso aí, galera. Principalmente o pessoal que é mais velho, né? Que às vezes vem com esse papinho de, ai, mulher, homem que apanha de mulher tem que apanhar mesmo, é um fracotezinho, não sei o que. Gente, vamos começar a colocar a realidade nas coisas, né? O problema é a questão da injustiça jurídica, não é questão de força física. Vamos acordar pra isso. Inclusive, eu na minha família, eu tive um caso de um parente bem próximo a mim, assim, que ele acabou se relacionando com uma mulher meio louca, meio não, totalmente louca das ideias. Tanto que depois até descobriram que a linha dela entre a sanidade e a insanidade era bem tênue, assim, ela era quase maluca mesmo por gente, é verdade. E essa mulher, ela se lanhou sozinha e ela foi na delegacia dizer que ela tinha sofrido violência por parte desse parente da minha família. E na verdade ela se lanhou inteira sozinha. E olha só, uma curiosidade. Uma vez, quando eu tava no ensino médio, a professora mandou a gente escrever uma redação sobre a Lei Maria da Penha. E daí eu, acho que naquela época eu já era meio contra a maré, assim, e eu coloquei um parágrafo enorme lá dizendo que, naquela época eu não sabia muito bem das coisas, então eu coloquei, apesar da lei ser boa, ela contém falhas onde pode ser usado de má fé contra os homens. E eu levei 0 naquela redação, cara. Por falta de provas. E daí, tipo assim, na época eu deixei quieto porque eu não gostava de
meter confusão na escola, mas eu fiquei pensando assim, porra, cara, como é que ela me diz que isso aqui não tem prova? Isso aconteceu na minha família. Hoje em dia eu me arrependo de não ter levantado e discutido isso, mas adolescente é meio burro mesmo, né? Então. A família da Nayara, se você me permite comentar, me pede desculpas. Mas é a família mais problemática que eu conheço. Cada exemplo tem um exemplo. Eu vou embora, tchau. É porque vocês não viram a minha, gente. A Pelo minha amor de família é Deus. muito grande, Giovanni. Mas, ô Nayara, um ponto bom que você levantou e que seria importante, assim, quem é conservador entender. A Lei Maria da Penha, ela tira a presunção de inocência. A gente tem um caso famosíssimo, que é da ex-Paquita, se não me engano, Ana Paula, o nome dela. Eu não conheço essa Que, história, eu já ouvi falar, mas não conheço. menina, eu tenho um ódio mortal dessa mulher, sabe? Eu tenho que liberar perdão, porque senão eu vou pro inferno. Mas tem um ódio mortal dessa mulher. Ela foi para as redes sociais, no Instagram, falando: eu estou aqui para representar as mulheres vítimas de violência doméstica, porque eu apanhei, eu estou toda cortada, e realmente ela tinha uns cortes. E ela, assim, fez a caveira do marido dela. Ele teve que sair da casa dele. Lá estava todo o material de trabalho dele, da qual ela destruiu completamente. E depois, com as investigações que demorou mais de um ano para acontecer tudo bonitinho, descobriram que no local que ela fez a filmagem tinha câmera, e a câmera mostrou que, segundos antes, né, momentos antes dela ir para as redes sociais falar aquela abobrinha, ela se cortou, ela se mutilou mesmo. E apesar disso, apesar da prova de que era uma falsa acusação, até deram a oportunidade dele retomar a casa dele, mas quando ele entrou lá, ela já tinha destruído os materiais de trabalho, destruiu a casa, enfim, jogou terra dentro da casa, destruiu o que podia, e a justiça declarou que ela não poderia ser responsabilizada porque ela só estava desabafando as emoções dela, aquele momento de tristeza. Ah, eu não A acredito. vaca não foi punida porque ela estava triste. Nossa, cara. Sério, cara, vão É tomar, duas balanças e duas medidas, né? vão tomar no meio do ralo. Completamente. Mas E por lá tá a pergunta que eu faria, assim, para quem é conservador, para quem quem vê essas situações, porque o caso da Ana Paula não é exceção. Tanto que a Bia Kicis, do governo Bolsonaro, fez um vídeo com uma outra ativista, em que ela admitiu que os promotores e juízes que ela conhece, que são amigo dela, eles sentam em cima dos processos de falsa acusação porque eles acham que a pena de 1 a 3 anos é muito pesado para as mulheres, sendo que com as falsas acusações, os homens perdem o trabalho, perdem o direito de se candidatar a cargo público, Morrem. perdem o direito de ingressar na OAB, eles perdem, em alguns estados, o direito de ter carteira de motorista, eles são assassinados. Eu estou para publicar agora, daqui a pouco, um caso lá na minha página, de um homem, não, publiquei já, desculpa, de um homem que foi assassinado por policiais porque a esposa dele fez uma falsa acusação, queria impedir justamente que ele pegasse a OAB, com a Maria da Penha ele seria impedido. Ela dramatizou tanto, até expôs um dos seios para fora, para poder sinalizar que tinha rasgado a roupa dela. Os policiais pegaram e mataram o cara. Meu Então, Deus. sim, eu que estou aqui nesse meio, eu entendo completamente os homens que falam assim, eu não quero me relacionar, porque a lei está matando os homens. Por causa da lei, os homens estão perdendo tudo. Sabe, o direito de viver. Gente, não tem coisa pior do que você ser acusado de uma coisa que você não fez. Ainda mais nesse nível, né? Não é tu ser acusado de ter roubado um chiclete ali na vendinha do Zé, tipo assim. Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com um caso de falsa acusação assim na internet foi de um caso de uma adolescente que acusou o porteiro do prédio de ter estuprado ela porque ela perdeu uma prova no colégio porque ela não foi, alguma coisa assim. E daí o porteiro ficou não sei quantos anos preso, foi estuprado na cadeia porque ele era um estuprador, né? E aí depois ela admitiu, ai não, na verdade eu menti, é porque eu não queria falar a verdade pra minha mãe. Tipo assim, estragou a vida do cara pra sempre, sabe? Por causa da porra de uma prova escolar. É igual o irmão do Nelson Rodrigues, aquele escritor, né? O irmão dele foi morto no escritório, parece, isso há não sei quantos anos. Eu não E sei a essa história. namoradinha, a esposa, sei lá, deu 4 tiros nele. E ela não foi condenada. Foi tipo. Foi mais aquele esquema que a Catherine falou, assim, que tava depressiva, sabe o quê? Foi ela que matou ele? Foi. Foi, se Ah, não me tá. engano, foi É questão de o. honra.
É um caso que tem no livro da Ana Campagnolo, aquele livrinho Isso. azul? Ah, tá. Não sei. Ela citou, foi um caso de honra, porque o irmão dele, eles estavam publicando na revista informações sobre elas que poderiam envergonhá-la perante a sociedade. Aham. Ela queria matar o Nelson, sabe? Mas quem estava lá no escritório era o irmão. Aí nesse ela foi lá, desceu o tiro nele e matou. Aí ela não foi punida porque era questão de honra. Agora que vocês comentaram, eu lembrei dessa história que tá lá no Tem até livro. aquela questão do Paulo Bilinski lá, o deputado federal agora que se elegeu, que a namorada deu 6, 7 tiros no cara, né? Sim. Oi, eu não tô sabendo E, também. mas ele chegou a matar ela, não matou? Não, ela se Ah, suicidou. ela se matou, verdade, verdade. Porque eu vi Mas umas feministas levantando, assim, tipo, pautas, assim que estourou o caso inteiro lá, levantando assim, mas o que o Paulo não fez pra ela tomar Ah, é essa sempre atitude, não isso. sei o É quê. sempre assim, né? O homem morre, mas ele foi o culpado. Ah, e se ela agiu assim é porque alguma coisa ele fez. só a mulher ter o direito de ser vista como humana, que pode extrapolar devido aos sentimentos, devido ao sofrimento que ela passa. Se o homem mata a mulher, a culpa é dele, mas se a mulher mata o homem, a culpa é dele. Tem Aham. algo nessa história. E tem um caso interessante que também ocorreu assim, gente, não é exceções, falsificação. Eu fui na delegacia recentemente da mulher, eu precisava resolver meus problemas, porque, como eu falei, eu já passei por isso. Uhum. E o próprio delegado, ele conversando com a gente, ele falou: praticamente quase todas que vão ali, a grande maioria mesmo, é falsa acusação. E eles são obrigados a registrar, porque quando eles não registram, do lado assim, da frente da delegacia tem a corregedoria, elas viram para ele: você não vai cadastrar? Você não vai me anotar meu bel? Peraí, vai lá, reclama deles, eles recebem uma ligação de cima mandando fazer o registro da ocorrência. E ele falou: a grande maioria é falsa acusação. Saiu um estudo, eu esqueci o ano, mas não é tão longe, não, só um pouquinho, que mostrava que lá nas varas da família lá do Rio de Janeiro, da capital, 80% das acusações era falsa. No mesmo ano, uma outra região, também lá no Rio de Janeiro, falou que 50% das acusações era falsa. Em outro local, falou que 60% das acusações era falsa. E se é tudo isso falso, por que que o governo, até o momento, e são anos que está sendo acusado, apurado, que tem ocorrido falsas acusações, por que que até o momento não iniciaram investigações para punir? Pois é. É para defender as mulheres. Para E, defender as mulheres. é Eu acho que os engraçado. homens hoje eles estão mais acovardados, assim, mais. Não sei, hoje eu vejo alguns caras que eu penso, nossa senhora, isso aí é muito, sei lá, será que palavras machucam, sabe, coisas assim? Então eu acho que a galera tá mais. Eles não fazem nada por causa disso, assim, por conta da falta das De virtudes amparo. masculinas, assim, que estão meio largadas, ou pelo medo da punição, ou enfim, ou até mesmo a sociedade que vai atacar com certeza aquele cara, né? E como É, você fala, né? Se eu apanhar em casa, ele fala, ele é frouxo, né? Sei lá o que e tal. de fato A a nossa. maioria, Desculpa, pode ir. a maioria é medo, tanto de como vai ser visto perante a sociedade, porque, como eu falei anteriormente, tem aquela visão de um homem máquina que não tem sentimentos, que não passa por problemas, quanto pelas perseguições que eles vão sofrer no meio legal, tanto que o Rabuja, como eu falei, só para perguntar, e o homem, ele foi acusado de violência política, quanto o emprego, eles podem perder o emprego por causa disso, das reações que eles mostram. Por exemplo, para vocês verem como é que a situação é complicada, mas eu vou usar um outro exemplo aqui. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalhava na prefeitura aqui de uma cidade perto aqui da minha, e ela tinha que fechar o perfil dela e não podia se expor publicamente o que ela pensava, o que ela defendia, porque a maioria lá era petista e eles definitivamente demitiam, expulsavam lá, mesmo quem era concursado, eles davam um jeito de expulsar, simplesmente quem não fosse a favor do PT. Com os homens, é a mesma coisa, igual quando começou a ter aquela campanha Me Too Uhum. no Twitter. Gente, qualquer homem podendo ser acusado. Aquilo ali era levado para as empresas e pediam a expulsão. Teve um caso nos Estados Unidos que o cara, se eu não me engano, eu não estou tentando lembrar qual era o negócio, ele fez assim, com a mão. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, o cara fez isso aqui, foi considerado como se fosse uma prática racista, alguma coisa fazendo um K com a mão, um ok com a mão.
levaram até onde ele trabalhava e ele foi expulso do serviço dele, foi Meu demitido. Deus. O movimento Me Too, no movimento de perseguição que as feministas levantam contra os homens, é muito grande. Então, obviamente, eles têm muito medo de perderem os empregos, de ter a vida destruída, e a questão legal. Por isso que eu falo com vocês assim, depois que a gente tem o conhecimento de tudo que o risco dos homens estão passando, aqueles que são verdadeiramente MGTOW, que são poucos, mas aqueles que são verdadeiramente MGTOW, obviamente eles têm que ter o nosso apoio, sim, a gente tem que respeitar o caminho que a pessoa vai seguir, seja de ter um relacionamento ou não, porque a gente tem que entender aquilo. Se eu conhecesse, por exemplo, uma fila de homens que são agressores, abusadores e etc., e as mulheres falassem assim, eu não quero me relacionar com eles porque eu vou correr risco, obviamente eu ia apoiar essas mulheres. Uhum. Eu vou apoiar. Então, o contrário também tem que ser feito. Exato. Tipo, é totalmente compreensível, né? Alguém que acabou passando por algum trauma, alguma coisa assim, querer deixar um pouco isso de lado, assim. O que tu não pode é ser aquele cara hipócrita, né? Que diz, então eu não vou mais manter relacionamento sério com mulher, só vou manter relacionamento sexual com mulher. Que Nayara, eu vejo muito disso também. tem Até bastante. porque se a pauta do negócio é se engrandecer e prezar pela vida interior, tu não vai conseguir nada sendo um libertino. Exatamente. Isso, inclusive, atrapalha aquela questão que a Cat falou, né? Sobre o próprio desenvolvimento pessoal. Sim. Eu queria assim, indicar para vocês depois, se vocês quiserem ver, e para o público que vai assistir. Uhum. Tem o Instagram, Bruno Pai da Maria. Gente, eu acompanho a dor desse cara. O cara, assim, eu pude conhecer ele lá no Rio de Janeiro. Ele é um amorzinho de pessoa. Como é que é o nome? Que falhou. Bruno Pai da Maria. Tá. Esse é o Insta dele? É o Insta dele. Ele é ativista contra a alienação parental porque ele foi casado com uma mulher que, desde o início, quando identificou que ele tinha uma boa condição financeira, já olhou para ele e já quis engravidar dele de cara, sabe? Já se aproximou e já começou a fazer coisas para tentar engravidar dele. Oi, como Ele, tem isso, né? não, tem pra caramba, e ele caiu direitinho, igual um patinho. Mas a mulher começou a querer roubar as coisas dele de dentro de casa, assim. Ele teve um longo processo de tortura psicológica que essa mulher praticou contra ele, Meu roubo, Deus. assim, coisas que ele não denunciou porque ela virava, eu sou a mãe das suas filhas, não faça isso, nosso filho vai precisar. Aí ele, pensando na filha dele, ele permitia que ela fizesse essas coisas. Mesmo separado, mesmo a mulher tendo casado, ela enchia Maria da Penha nele aonde puder. O cara não tá aguentando, sabe? A vida dele tá um inferno, ele não aguenta ter um relacionamento porque a mulher inferniza tanto que as mulheres com que ele se relaciona somem. Eu vi um caso, eu fiquei tão preocupada com a situação, a minha vontade, se eu pudesse sair daqui, pegar um avião e ir lá correndo, para poder segurar ele, abraçar ele, porque a situação dele estava complicada. Ele tem medida protetiva, né? Porque essa gabunda, essa mulher, fica enfiando Maria da Penha, medida protetiva nele. Quem entrega a criança para ele é a babá. A babá e ela, as duas orquestraram um plano de tentar fingir que ele estava tipo sequestrando a criança, sendo que ele só estava dentro do cinema. A babá sabia que estava dentro do cinema. Ela quase entrou, só que ela falou assim que não estava conseguindo pagar pelo cartão dela porque estava dando um erro, então ela ia esperar do lado de fora. Uhum. A mulher começou a mandar, a mãe da menina começou a mandar mensagem: cadê você? Cadê você? A babá se perdeu. Ela falou: não, tô dentro do cinema, o filme já tá acabando, vou levar naquela X loja que ela sabe onde é, em que eu brinco com a Maria. A mulher e ele, um pode estar perto do outro, sem ser a babá, a mãe da diretora. A mulher vai aonde ele tá para dar quebra de medida, para fazer ele responder por mais quebra de medida, por mais Maria da Penha. Quando ele fala, gente, ele entrou ao vivo, porque ele ficou transtornado, porque ele não estava aguentando a situação. Na hora que ele viu ela chegando perto, ele já entrou em desespero. Ele entrou ao vivo e começou a falar: eu não aguento mais isso. Essa mulher, aonde eu vou, a gente tem medida protetiva, ela não pode se aproximar. Aonde eu vou, ela vai também, para dar quebra de medida para poder me infernizar. Eu amei que ele fez isso ao vivo. Amei. Parabéns Não, pra ele. Gente, façam ele isso. fudeu. Sério? Como assim? Assim que ele começou a filmar, o que ela fez? Começou a sair de perto dele. E ele foi atrás de gente filmando. Ela saiu do shopping, foi até a delegacia, falou que ele quebrou a medida protetiva, falou que ele tentou sequestrar a criança, e ele falou assim: gente,
eu não fiz, é só vocês olharem a câmera do shopping. O Ministério, a Delegacia da Mulher, se recusaram a pedir o shopping a câmera de filmagem, o vídeo, Puta que e pariu. ele levou mais uma medida protetiva. Cara, se tem uma E coisa. Eu odeio o fato de existir delegacia da mulher, tá? Meu Deus. Cara, isso não faz sentido, sabe? Tipo assim, ó, tu tem delegacia da mulher, da criança e do idoso. Qual é o único que tá se fudendo ali? Qual é o único que não tem um específico pra ele? É o homem. Daqui a pouco vão fazer delegacia do gay, do negro e o homem padrão que elas Acho falam, que né? esse ano já tem a delegacia da diversidade, não tem? Não Das sei, minorias. tem. Não tem alguma coisa assim, ou não? Não o que sei. acontece é que os Tem. transexuais, eles têm leis próprias, né, de defesa, e os que viram mulher, eles são incluídos na Lei Maria da Penha. Então, todo mundo é protegido mesmo, exceto o homem. Meu Deus, cara. Cara, isso não existe. Gente, vocês precisam começar a se antenar sobre isso, sabe? Vocês precisam começar a colocar isso na conversa do bar. É sério, gente. Pelo amor de Deus. E outra Ô, coisa. Catherine, e... Ah, não, pode falar, desculpa. Perdi. Vai que eu vou retomar aqui. E tu falaste tanto da Maria da Penha, e fala-se muito que a Maria da Penha foi meio que mentira, É que... verdade. Foi mesmo mentira ou não? O que foi Não, exatamente a Maria da Penha? é mentira o caso da Maria da Penha. Conta aí pra O que nós, eu não sei direito aconteceu? também. Dois bandidos armados entraram na casa deles enquanto eles dormiam. Ele escutou o Herodias, se não me engano o nome dele. Ele escutou o barulho, ele foi para ver. Ele viu os bandidos, ele entrou em luta corporal com um deles e levou um tiro. Ele pegou e caiu no chão. O outro bandido, enquanto ele lutava com ele, foi até o quarto e deu um tiro em direção à mulher para tentar matar. O que aconteceu foi que com isso ela ficou paraplégica. Depois disso, os dois foram encaminhados para o hospital. O tiro dele não foi tão grave quanto o dela, né? Só que assim, literalmente o bandido nem mirou nem nada, só virou assim, mais ou menos para onde ela estava e atirou, achando que ia matar. Não tem prova nenhuma contra ele, seja arma, seja pólvora na mão, não tem nada. Ele foi depois levado para a delegacia. Por enquanto, ele era visto apenas como vítima também. Só que ele organizou a casa dele para receber a Maria da Penha, adaptou a casa para poder permitir a entrada dela, que ela pudesse viver lá. E ela pegou uma carta de um amante dele. E com isso, na hora que ela viu a carta da amante, ela se dirigiu à delegacia e falou que era ele que tentou matar ela. E começou a falar que até enquanto ela estava ali dentro de casa, ele dando cuidado para ela, ele tinha tentado matar ela afogada, ela entrou dentro da banheira, sem prova nenhuma. Foi vingança. Levantaram investigações contra ele, levaram ele para a delegacia e ignoraram as leis e os direitos que ele tinha de defesa. Começaram a pressionar, deixar sem alimento, incomodar ele para ficar sem dormir, para tentar, pela exaustão, fazer com que ele assumisse. Lá de fora, as entidades de fora começaram a pressionar o Brasil para que o Brasil punisse ele, e mesmo sem prova alguma contra ele, ele foi incriminado pela questão da tentativa de assassinato, mesmo ele também tendo sido vítima. Mas Ele foi incriminado. ele acabou se rendendo, é isso? É essa pressão ou não? Ele não assumiu, ele nunca Tá. falou assim, sou culpado, ele sempre falou, sou inocente. Tanto que a Maria da Penha, nas investigações, não, desculpa, nas entrevistas que ela deu ao longo dos anos, a única agressão que ela falou que ela passou dele foi ser chamada de feia. Nossa, uau! Perguntaram para ela, ele te batia? E ela, não. Ah, ele não era violento, jogava coisa em você? Não, ele me chamava de feia. Ah, vai tomar no cu, cara, na moral. Aí um belo dia ele resolveu, o cara mais pacífico do mundo, assim, que não fazia nada. A única coisa que acontecia era xingar de feia. E do nada ele, sei lá, surtou e deu um tiro nela e nele mesmo. Pô, que história bem contada, hein? Parabéns. Nossa, Não, cara. extremamente mal contada. Eles negaram acesso a ele, a todo tipo de justiça, para que ele fosse ouvido, negaram que ele fosse ouvido. Porque ele queria falar e expor para todo mundo. Tanto que ele publicou alguns livros. O livro foi ele mesmo que escreveu, então tem alguns erros de escrita, etc. Mas ele contou a versão dele dos fatos. O caso da Maria da Penha é público. É disponível para quem quiser pesquisar, para ver que não tem provas mesmo absolutas, não tem nada. E eu já cheguei a entrevistar um amigo meu, ele é jornalista, e ele, assim, embarcou numa pesquisa mesmo sobre o caso. Ouvi tanto ela quanto ele,
através de entrevistas e etc. E realmente ele confirmou, falso o caso da Maria da Penha. Só que, como tinha entidades de fora pressionando para que o Brasil criasse uma lei para a mulher, para que o Brasil punisse o senhor Heredia, aí decretaram que ele era culpado. Recentemente que ele passou a ser ouvido por algumas rádios. Entretanto, todavia, qualquer envolvimento que tentam colocar ele na política é descartado imediatamente. Aham. Quem apoia que ele vá ser ouvido no meio político já passa a ser discriminado Uhum. e perseguido. É até um pouco parecido com a história recente daquela Mariana Ferrer, né? É um caso totalmente sem pé nem cabeça também. Estão tentando incriminar o cara, sei lá eu por quê, porque ele disse que o negócio dela era fedido. Mas inocentaram ele, não inocentaram? Sim, mas, tipo assim, ele ainda sofre bastante cancelamento, assim, sabe? Tipo, o pessoal da internet não inocentou ele, foi só o juiz, assim, tipo. Na minha opinião, esse cara, ele até corre um certo risco, assim, né? Porque a gente já viu bastante o pessoal fazendo justiça com as próprias mãos sem saber direito dos casos. Eu já vi muito caso, assim, de cara que foi falsamente acusado de estupro e foi linchado na rua, sabe? Porque o pessoal tende a acreditar muito na mulher, né? Por algum motivo, o pessoal acha que a mulher tá sempre falando a verdade. Parece que não entra na cabeça das pessoas. Mas é aquela coisa que a gente tem a complacência com o mais fraco, com o coitadinho. Então, Uhum, qualquer um que se coloque como, meu Deus, sofri e tudo mais, a gente isso. vai ser O complacente com ele. problema é que ignoram, eu vou falar aqui, né, já que aqui é um canal conservador, principalmente os conservadores que apoiam essa questão da existência da Lei Maria Ferrer, que apoia a mulher só porque ela é mulher, porque ela é frágil e etc. Ignora a própria Bíblia. A Sim, Bíblia já estava o caso de José, que sofreu uma falsa acusação de estupro pela mulher de Potifar. A própria Bíblia relata mulheres que chantageiam homens, mulheres que são ruins, que manipulam. A própria Bíblia fala disso. A Bíblia deixa claro que existem mulheres que são valorosas, mas existe uma grande parcela que não é, da mesma forma que ela faz com os homens. Só que exato. daí pegam somente aquilo que querem ouvir e ignoram todo o restante, todos os alertas. E isso sacrifica os próprios homens conservadores, porque eles estão correndo esse risco. Pois é. Porque dentro da igreja, o feminismo tomou a igreja. E, na verdade tomou todos os lugares, né? O pessoal tem o feminismo incrustado na cabeça. Por isso que eu acho que é tão difícil a gente conseguir até, às vezes, distinguir isso que chamamos de feminismo de direita, né? O pessoal parece que tem uma certa dificuldade até em aceitar que ele existe. Mas é porque a nossa própria cultura é assim. Tanto que tu vê, a maioria das leis criadas feministas foram criadas por homens e aprovadas por homens. Então, tipo assim, o problema em si, ele não é só a mulher, na questão dela ser mulher, né? É toda a questão cultural que a gente tem ao nosso É um redor. feminismo cultural, um feminismo Isso. cultural. Nossa, que termo legal, eu nunca tinha ouvido isso. Pois eu também não, acabei de pensar Ah, nisso tá, também. parabéns, foi legal, vamos usar. Mas é isso, é tipo assim, elas acusam o mundo de existir um machismo estrutural, né? Eu diria que é mais ou menos, assim, a mesma coisa, só que ninguém se ligou disso, ninguém sabe, porque já tá muito ali. Imagina, do século XVIII, eu acho que a gente já tem relatos de literaturas que só colocam a mulher, assim, num pedestal, né? E o pessoal esquece, assim, que a mulher pode ser tão perversa quanto o homem, ela pode ser tão agressiva quanto o homem, pode ser tão mentirosa quanto o homem. E até, inclusive, saiu um estudo que diz que as mulheres até traem mais do que os homens, sabe? E ainda assim, os homens são os que levam a peste de ser cachorro. Tem um livro, eu ganhei ele do Humor, né? Gente, eu me senti assim, muito importante quando eu ganhei esse livro, porque ele é muito raro aqui no Brasil, a versão traduzida Eu dele. até já sei qual é. O nome dele é Sexo Privilegiado. O autor, Martin Van Crelde, ele é um historiador lá de Israel. E ele se debruçou a pesquisar a história para poder mostrar como eram tratados os homens e as mulheres. Gente, entenda, eu não estou falando que mulheres não sofreram. O que eu estou deixando claro, com dados e evidências que são dispostas nesse livro, porque tem várias páginas para cada coisa que é citada, as mulheres, em comparação aos homens, sofreram extremamente menos, desde que o mundo é mundo. Pra Desde que começar, para começar, a gente não tá lá na rua fazendo estrada no sol do meio-dia, né? Eles estão. Não, e desde antigamente, quando tinham que construir a muralha da China, eram homens que morriam para poder construir aquilo. Quando iam construir pirâmides, eram os homens que eram chicoteados, as mulheres eram
elas eram mais bem tratadas. Tipo, por Ele mais, por mais que elas mostra fossem escravas também, o tratamento que elas recebiam era mais leve, né? com toda certeza. Por isso que eu falo, não é que elas não sofriam, tinham sofrimento, mas nada se comparava ao sofrimento dos homens. Uhum, Nada. E até os dias de hoje isso se mantém. sim. Isso que Até é a própria necessário. escravidão, né? Claro que não é um bom exemplo falar da escravidão, mas era ruim para todo mundo, mas tu compara o trabalho dos caras, que era lá batendo pedra e no sol e carpinando e tudo mais, e geralmente as mulheres ficavam na cozinha, limpando a casa, cuidando Uhum, das crianças e tudo mais. Cuidando dos filhos, uhum. ama. Na verdade, Giovanna, eu diria que tu falou que isso é um péssimo exemplo, mas na verdade isso é um ótimo exemplo de mostrar que apesar dos dois sofrerem, o homem acabava sofrendo mais mesmo. Até na merda o cara sofre mais. Isso! Uma questão assim, os homens eles representam 95% dos serviços insalubres, que é aqueles de alto risco, que coloca a vida deles em morte. Eles são os que mais morrem também nessa questão de serviço. Quando as feministas falam de igualdade nos serviços, elas não falam dos homens que estão se enfiando no esgoto para poder desentupir, mexendo com bosta. Uhum. Elas não falam dos homens que estão mexendo com energia, sendo eletrocutado, morrendo, Em caindo. altas Gente, alturas, né? se vocês forem procurar para E vocês ver esse serviço dos homens, muitos morrem por causa disso. Eles não falam dos serviços perigosos que os homens falam, que eles enfrentam. não, Só daquele elas, CEO, isso. só aqueles cargos importantes e que ainda assim os homens só conseguem ficar neles porque eles sacrificam muito. Por exemplo, os homens que são casados, a mulher pode ficar em casa trabalhando, cuidando assim, trabalhando dentro de casa cuidando dos filhos, porque o homem sacrifica todo o tempo dele, toda a energia dele para colocar dinheiro lá dentro, para que ela possa Exatamente. viver como confortável. E se alguém quiser trocar com os homens, eu garanto que se uma mulher falar assim, eu trabalho e te sustento, você só cuida da casa dos filhos. Acredite, tem homem que troca. E isso é Que tão troca mal muito visto, né? Isso é muito mal visto. Na verdade, não deixa de ser uma inversão dos papéis tradicionais até, né? E, vamos entrar nessa questão até que a gente só deu uma pincelada antes, né? Tipo assim, tu não pode cobrar o papel tradicional de um, sendo que o outro não tá fazendo esse mesmo papel tradicional, sabe? Então, por exemplo, assim, o homem tem que ser o provedor da casa, mas daí a mulher dele trabalha e gasta tudo com ela mesma, sabe? Tipo, gente, isso tá desequilibrado? Eu acho que tá super certo tu defender, tipo, que o homem seja o provedor da casa, desde que a mulher seja a dona de casa clássica também, sabe? Até porque é uma relação de equilíbrio ali, né? Tipo assim, o É um cara. complemento. Isso Uma é mulher, um complemento. homem contra mulher e botar sempre um contra o outro. O negócio é uma questão de complemento. A Isso. mulher fica em casa enquanto o homem traz comida pra dentro de casa. E na verdade a mulher tá preparando o cara pra ir trabalhar fora de casa, né? Porque, tipo assim, o cara quando tá trabalhando fora de casa, ele não tem tempo de ficar lavando as roupas, fazendo janta. Então, o serviço da mulher é fazer isso pra ele, pra que ele possa sair e trazer o sustento. É um ciclo. E Eu, hoje em dia isso tá meio perdido, assim, porque todo mundo começou a trabalhar. Inclusive, gente, eu li isso uma vez, mas depois eu nunca mais achei, porque o Google tá bem complicado, né? Mas eu li que quando a mulher começou a adentrar massivamente o mercado de trabalho, o salário geral dos homens abaixou, porque a mulher tem essa questão de licença maternidade e falta mais, não faz tanta hora extra, essas coisas assim. Então o salário dos homens abaixou. E daí, por conta disso, agora a mulher tem que trabalhar fora também. E daí, muitas, inclusive, das conservadoras, né? Elas ficam cobrando um papel totalmente clássico do cara, sendo que elas mesmas não cumprem totalmente o seu papel clássico. E daí fica desequilibrada a coisa, né, queridas? Tem um grande problema nisso, é que as pessoas não pesquisam de acordo com a Bíblia qual que era o papel tradicional da mulher. Quem pesquisa a vida das hebreias vão encontrar o fato de que elas eram educadas também, não eram só os homens, mas que elas também trabalhavam junto com os homens também. Algumas trabalhavam em comércios, o comércio da família. A mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora, acorda, praticamente assim, é a primeira a acordar, é a última a dormir, é uma mulher que costura, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que sustenta também a casa. O papel dela não é só ficar toda bonitinha, arrumadinha e deixar os filhos arrumadinhos também. O papel dela também é muito trabalhoso. Só que as mulheres, elas querem o quê? Que o homem trabalhe, Até porque. que o homem esteja em casa apesar dele trazer o sustento, chegar totalmente cansado e a vida dele ser colocada em risco do lado de fora, quer que ainda ele chegue, arrume casa, que ele também tira todo o descanso dele para cuidar também do filho. Não que eu não defenda a paternidade dos homens com as crianças, que eu defendo E e é eu muito tenho importante, né? é extremamente importante. Só que daí elas querem que os homens façam o serviço delas também, Uhum.
Em troca, eles recebem só isso aqui que tem que ter um monte nas ruas. Não recebe mais nada, nem garantia de que não vai ser chifrado, o cara não tem. É um É, risco muito grande de eu, relacionamento. eu percebo muito isso. Inclusive, isso uma das. Um pedaço do feminismo cultural que a Giovanni falou ali. É que as pessoas, tanto os homens quanto as próprias mulheres, e às vezes até as mulheres conservadoras, né, elas não enxergam que o trabalho doméstico também é um trabalho e ele deve ser exercido, sabe? E é muito difícil, como a Gabi falou, é um baile, cara, olha só, você é responsável por cuidar de uma casa, responsável pela criação de um ser humano, sabe? Eu vi uma vez, eu li um livro, não sei, enfim, não sei qual livro que é, não lembro, mas que tinha uma feminista falando, um cartaz falando assim, era uma campanha, na verdade, que a mulher em casa era um pássaro na gaiola, uma coisa assim. E aí os caras começaram a falar, não, é um passarinho ninho. E, sabe, foi uma virada que eu jamais tinha sacado aqui, sabe? De, pô, verdade. No Sim. livro. Qual que é o livro? Eu acho que é Feminilidade Radical, se não me engano. Ela conta lá que uma feminista fez uma pesquisa ligando para as pessoas, para telefone, assim, pedindo para conversar com as mulheres, para saber como é que estavam as mulheres. Perceberam que a maioria das mulheres trabalhavam, só que as mulheres escolhiam por livre e espontânea vontade largar o serviço para ficar dentro de casa cuidando da casa, ou trabalhar apenas em meio período para poder cuidar dos filhos e da casa. Que é o meu E para sonho. esse feminista, isso era um absurdo, que as mulheres não poderiam escolher isso, porque é um absurdo a mulher querer cuidar da casa. Não, isso é horrível, isso está ali ceifando a inteligência das mulheres. Ah, E ela se revoltou com a escolha das próprias mulheres. É aham. por isso que tem um estudo também que mostra por que a maioria dos cargos de CEO é de homens, é justamente porque os homens eles abrem mão de tudo para ficar na empresa. Já a mulher tem a licença maternidade, elas são as que mais abandonam o serviço. Então, assim, é lógico que eles vão preferir colocar alguém que vai dar menos despesa, porque quando você coloca alguém, a pessoa sai, você tem que colocar um outro de novo. Aí a pessoa está lá um tempo, depois sai de novo. Aí você tem todo aquele gasto para ficar retreinando toda hora alguém para poder ocupar aquele lugar. É claro que você vai escolher o lado que vai te dar menos trabalho, menos despesa. É Oi, lógica. e vocês lembram que esses tempos teve uma cafeteria aqui no Brasil que abriu, que era uma cafeteria feminista, que daí ela cobrava 15% a mais dos homens, lembra? E não durou 3 meses, se eu não me engano. Fechou, né? Faliu? Bem feito também. Não era nem. Cara, essa cafeteria não é nem legal. Discriminação de sexo não é Imagina, crime. eu penso, cara, quando eu vejo uma porcaria assim, eu penso o contrário. Eu gosto de me torturar, então eu imagino o contrário, imagino as reações das pessoas naquilo. Ah, é uma cafeteria que cobra essa 15% a mais as mulheres. Cara, tu já imaginou isso? Ia fechar em um dia. Eles, na real, elas iam botar fogo, né? Que elas botam fogo até em igreja. Imagina numa cafeteria. O pior é que isso acontece pra caramba, mas em shows, em casas É noturnas, de a verdade. mulher entrar ou gratuito ou pagando quase nada, e os Aham, homens não pior. Isso aham. ainda acontece bastante. É mesmo. E na verdade isso aí é até um marketing meio promíscuo, né? Porque, tipo assim, ele basicamente acaba sendo. Talvez eu vou soar um pouco feminista aqui, mas ele acaba sendo, tipo, um incentivo do cara. Como é que eu vou dizer? A gente perdi o fio. Mas é basicamente assim, tu enche o lugar de mulher e, tipo assim, o cara vai pra pegar a mulher, sabe? E ele sabe que lá vai ter garantido, porque as mulheres entram de graça. E pergunta, por favor, aonde está a revolta das feministas para elas Ah, estarem. pois é, pois é. Aí nisso elas não querem direitos iguais, né? É igual aquela deputada, não, desculpa, igual aquela advogada Miriane, aquela demônia, É aquela loira falou. feia lá, azeda. A leiga, eu tava pensando no nome dela que eu queria citar, eu lembrava. Nossa, cara, que. Miriane, ela se considera conservadora, tá? Nossa, uau! Então eu sou um brócolis. Ela se considera conservadora e ela falou que elas não querem direitos iguais, elas querem privilégios. Ela deixou muito bem claro. Não, mas aquela lá, ela tá tatuado isso na testa, né? Essa que vocês estão falando é aquela que os vídeos delas é ensinar as mulheres a ferrarem os caras, né? A Essa tirar tudo mesmo, Isso, deles, né? aquela que tem a cara assim, ó. Aquela. essa mesmo. Nossa, cara, eu tenho uma Gente, meu raiva daquela telefone mulher. provavelmente ele vai descarregar em breve, tá? Só tô só aqui avisando Tudo vocês que eu bem. tentei. Gente, Já que é- nós já estamos com 1 hora de vídeo. É porque é um assunto extenso, né? Que quando a gente vai conversando assim, a gente só
quer falar mais porque é um assunto muito extenso. Parece que passou 20 minutos só. Ai, gente. Faltou falar alguma coisa? Ah, eu acho que era importante a gente frisar, porque eu também acabo vendo muito homem assim que tá dentro dessa pauta dos direitos dos homens e muitos migtos também que dizem que, por exemplo, assim, o Bolsonaro não é uma opção de voto viável porque ele aprovou muita lei feminista. Mas, por exemplo, assim, ó, eu não vejo qual outro político que teria uma mão mais pesada em relação a isso, sabe? Inclusive eu vejo o contrário até. O que tem que ser levado em consideração é que apenas um dos políticos querem tirar o direito de expressão das pessoas. E sabemos que é justamente um político que tem ligação com ditaduras, com ditadores que está ocorrendo aqui na América Latina e em uns países muito próximos da gente. Tanto que o povo venezuelano pode ir para cá e fala para a gente, não vota no Lula. Uhum. Os argentinos estão mandando recado para a gente, pedindo para a gente não votar na esquerda, porque eles estão comendo lixo nesse momento. Pois é. Giovanni, como é que tá aí essa situação? O Giovanni mora na Argentina. Olha, eu falo sempre isso daí. Eu moro na exceção que eu moro em Buenos Aires. Aqui em Buenos Aires, eu moro na capital. Eu moro onde o presidente mora, eu moro onde basicamente o PIB daqui é dinheiro estrangeiro, que é de turismo. Tá. Aqui, para nós, está bom. Aqui continua a capital linda, maravilhosa. A única coisa que eu vejo são os preços, que é ridículo. Aham. Eu vou no mercado, eu pago 200 pesos no litro do leite, à noite eu vou 205, no outro dia tá 215. Uau, caralho. Só que a grande vantagem para nós brasileiros, que temos um país com um mercado meio livre, é que o câmbio favorece muito o real. Sim. Então, o real aqui é tipo 54, 55. Meu Deus. Por exemplo, o salário mínimo aqui em Buenos Aires, se não me engano, é 40 mil pesos. Isso está mais ou menos 600 e poucos reais. Nossa. Então tem essa vantagem, mas o resto do país... Com a inflação em 100%, né? Tanto é que eu vejo bastante pessoal das províncias ali, dos outros estados, vindo para Buenos Aires, eles falam, cara, até é insuportável a situação. Sabe? Tem muito vídeo, tipo, o pessoal vem aqui e grava vídeo dos mercados, assim, e realmente, em muito lugar você vai estar faltando. Uhum. Não necessariamente que falta porque assim, mas você vai lá, depois tá cheio. Sim, tá cheio, mas às vezes falta o negócio da reposição na hora, porque tem uma demanda de alimento que às vezes falta um pouco. E foi muito rápido. Isso aqui em Buenos Aires. Agora imagino como deve estar o resto, porque eu moro na cidade de Buenos Aires, do estado de Buenos Aires. Eu acho que na capital da capital, do centro do país, sabe? Uhum. E foi muito rápido que isso aconteceu, né? Foi. Tu vê, eu moro aqui desde 2019. Quando eu fui ao Brasil a primeira vez, antes da pandemia, né? Eu voltei em seguida da pandemia. Eu fiquei 1 ano e pouco no Brasil, no intervalo da pandemia. Quando eu voltei, o que tinha de restaurante, que tinha de lanchonete, que foi fechado, o nível de desemprego na casa do cacete, assim, era ridículo. Assim, tipo, eu fui para o Brasil com um câmbio 1 para 12. Voltei o câmbio 1 para 50, 1 para 40. Nossa. Sabe? Então, eu tava vendo a inflação. O quilo da cebola em setembro do ano passado era 50 pesos. O quilo da cebola agora em setembro tá 400 e poucos pesos. Meu Deus. Tá bem, sabe? Se eu não me engano, a inflação aí tá 54% já, tá um valor muito alto. Não, tá mais já. Eu li 100%. Já, deve estar tipo uns 90 e poucos por cento. Eu li 100%, agora eu não sei se estavam exagerando. Eu falo com as pessoas, eu tenho falado da minha página, eu reconheço sim que o governo Bolsonaro foi um governo muito genocêntrico. Errou em algumas coisas, errou. Como todo governo erra, né? Mas o genocêntrico é aquela visão de que só a mulher importa, só a mulher deve ter voz. A mulher é o centro do mundo, né? Exato. Teve muita misandria, que é preconceito, ódio contra homens e meninos. Entretanto, é o único governo que a gente tem chance de reagir. Isso. É aquilo que eu falei, são omissos. Esse é o momento que a gente tem para poder reagir. No momento que vier o outro governo, se o Brasil for para a mão do Lula, vai sim virar uma ditadura. A América Latina vai ter todos os países aqui dela sendo uma ditadura dominada pela esquerda. Isso tem nome, gente? E todo mundo vai perder o direito de reagir. A situação dos homens está ruim agora. Imagina tendo que comer lixo. Pois é. Vai ficar muito pior. Pois é. Então, sim. E eu até gostaria de entrar em outra questão, assim, por exemplo, eu acho muito cedo
ainda cobrar isso de um governo, sendo que a própria cultura ainda tá muito dormente em relação a isso, sabe? Então, eu acho que isso vai ser começado a mudar assim na base. E aí depois o governo vai começar a pensar nisso. Porque também não adianta, cara. Presidente, deputado, senador, todo mundo precisa de pautas bonitinhas pra se eleger, né? E infelizmente agora, no momento, qualquer político que traga essa pauta, ele não vai conseguir se reeleger. Porque o pessoal vê isso com muito preconceito ainda. Isso a gente tem que Mas como você falou, começar. né? A gente tem que começar a colocar isso justamente nas conversas de bar, na conversa com os amigos, essas coisas assim, para começar a normalizar essa questão dos direitos dos homens, enxergando os homens como seres humanos, né? E aí depois Mas, disso a gente vai conseguir cobrar eles disso. mas foi o que você falou, né? Mudar a cultura, mudar a base. A Exatamente. mentalidade do brasileiro é muita política. É por isso que eu digo conservador, que as pessoas têm uma visão muito deturpada do conservadorismo. O conservadorismo é uma disposição de vida e o político conservador ele tem certas, como é que eu vou dizer, ações que caracterizam ele como conservador, sabe? E as pessoas não entendem ele que conservadorismo começa pela base, sabe? É um estilo de vida, sabe? Algumas disposições. E Não, sim, não é uma questão política, né? exato. Tem que entender, por exemplo, que é necessária, sim, essa grande transformação da base é de extrema importância, só que ela não é o único lugar que deve ser focado o objetivo. Tem, Sim, sim, que ir para a política, sim, só que para precisa. poder ter essa questão política, é necessária uma reação dos homens. Se os homens Que não é a base. reagirem... O melhor exemplo que eu dou para os homens, né, não sei se vocês sabem, é os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Por quê? Os Estados Unidos deixou para reagir muito tarde em reação à misandria de lá. Tanto que a situação lá é 1000 vezes pior do que aqui no Brasil. E a Coreia do Sul reagiu logo que começou a misandria se espalhar. Os homens de lá, eles começaram a ir em protestos feministas e atrapalhar. Eles começaram a fazer protestos deles mesmos. Toda, como é que se diz, comércio, toda propaganda que vinha de comerciais, que soavam misândricos, eles caíam em peso e faziam elas sentirem no bolso. Que E legal. eles se organizaram num nível tão profundo que eles conseguiram eleger um presidente pelos direitos dos homens. Olha Gente, só. um presidente! Eles Que reagiram cedo. massa. Nós temos o melhor exemplo das consequências de reagir tarde e das consequências positivas de reagir cedo. O Brasil, os homens aqui do Brasil, eles têm que decidir qual que eles querem. Porque o dos Estados Unidos, pelo menos lá, apesar de tudo que eles vivem, eles ainda são livres para tentar reagir, apesar que muito tarde. A luta deles é muito mais difícil. Só que se a gente virar uma ditadura, nem reagindo a gente vai ter Pois é. forma. E a questão do Japão? Eu vejo o Japão bem problemático nisso, na questão dos homens, assim. Eu já vi várias vezes de homem que, tipo assim, fica enrolando na rua pra não chegar em casa. Os Tem homens uma lei, né? É, como é que é o nome daquele negócio? Acho que é Ikozukai, alguma coisa assim, né? Não lembro direito, que é a questão de que o homem, por obrigação, tem que dar uma parcela do salário pra mulher. Não lembro direito, gente. Depois eu vou colocar aqui. E é bem complicada essa questão lá, assim, né? lá, a questão do ginocentrismo está uma questão tão feia que a taxa do suicídio, desculpa, né? Agarrei aqui na palavra, é muito alta. Os homens que estão preferindo lá ficar solteiros também está muito alto. Eles estão recorrendo a desenhos e a robôs do Uhum. que mulheres, porque as mulheres estão inacessíveis, hipergamia, ego lá em cima, de serem as deusas que os homens têm que obedecer, tratar bem, etc. Os casamentos lá estão se desfazendo, tanto que a taxa de natalidade ela caiu absurdamente. Está quase assim, parando de vez a taxa de natalidade, porque eles estão sendo Os perseguidos homens por estão lá. sendo quase escravos das mulheres lá, né? Exato. E, Nayara, eu só queria anotar um negócio que a gente falou e eu não tive a oportunidade de falar, a questão da violência doméstica que eu anotei. As pessoas associam a violência doméstica apenas com o uso da força. Uhum, A violência doméstica, para ela começar, não é com a força, é através da dependência emocional, da ligação que tem ali. uhum. Os homens, eles são humanos. Eles também sofrem, eles também sentem, eles também dependem de amor e de carinho, Sim, de companheirismo. E justamente por eles passarem por esses problemas assim da sociedade ver eles como robôs, eles se sentem sim dependentes de ter uma parceira que vá acolher. Então é muito mais fácil para eles sofrerem.
tanto que eles são os que mais sofrem violência psicológica. Os estudos que eu disponibilizo na página, que nivelam os dois, tanto como vítima quanto agressores, mostram que eles sofrem mais agressão, porque é necessária a dependência emocional Uhum. para que os homens sofram a violência doméstica. E a questão das leis, que foi o que você tinha comentado, se o homem reagir, ele é preso. Tem uma questão que me mostraram, que foi um dos primeiros posts lá do Instagram, quando eu levei a página para lá. Uma mulher, o marido dela foi buscar o filho deles, o ex-marido dela, a namorada dele foi junto, só que ela ficou dentro do carro o tempo todo. A mulher achou inaceitável, a namorada dele tá lá, foi para cima do cara, ele só por segurar ela, aqui assim, ficou marcado, ficou roxo, porque ela era forte, ela tentava mesmo para cima dele, ele Meu tentando Deus. segurar, pra impedir dele apanhar. E o que ela fez? Ela tirou foto com só dos machucados primeiro, fez um textão falando que sofreu um relacionamento abusivo. Ai, No final, ela deixa claro que aquilo aconteceu porque foi buscar o filho com a namorada. Aí, o último vídeo mostra ela indo pra cima dele. E apesar disso tudo, teve assim, até o dia que eu tinha olhado, que foi que eu compartilhei, 30 mil reações e todo mundo pedindo a cabeça daquele homem, meu Deus. mandando ir pra empresa, mandando colocar na internet foto dele, para poder perseguir ele. Meu Deus. Então, Só por se defender. só para se defender, o homem não tem o direito de defesa. Se ele reagir e agredir de volta, ele vai ser preso. Isso é óbvio. Já está sendo preso por menos sem se reagir, imagina reagindo. E ele não é reconhecido a sua humanidade. Então, a violência doméstica, ela não inicia porque o homem é mais forte. Não é questão de força. É questão de coação, de Uhum. sentimentos. A mulher, a gente sabe, né? A mulher manipula muito mais. Mulher chora, mulher se vitimiza. Já É nasce uma no coisa sangue, né? A gente já pelo nasce sangue. sabendo fazer isso. Pois é, então assim, é uma questão da gente saber reconhecer Uhum. e querer tratar. Porque eu que passei por isso, gente, eu quero que quem é vítima, independente do sexo, seja ajudado. Uhum. Porque quem passa por isso, gente, a gente sabe como é que é o inferno. A gente sabe como é que é isso. Então, independente de quem é o agressor, tem que ser punido. Independente de quem é a vítima, tem que ser acolhido. Sim, e o homem sofre tanto quanto a mulher, né? Até Essa é uma das pautas nas quais realmente o homem e a mulher são de fato iguais. tinha um estudo de 2010, se eu não me engano, só que ele já foi retirado, mas o site que eu peguei tem os prints que ele tirou da página de Harvard, que falava que as mulheres iniciavam as agressões em 70% dos casos. Eu vi isso. E daí, Isso em tipo assim, a 2010. mulher vai lá, provoca, provoca. Daí a primeira reação que o cara tem, pronto, a culpa é dele. Não, É a isso, mulher né? bate mesmo, ela Ah, é? provoca, agride, ela inicia a Pior ainda. agressão. O cara Entendi. tá lá apanhando, não pode segurar, não pode Aham. fazer nada. Obviamente ele vai surtar. E Sim, na hora que ele reage, aí quem é condenado é o homem. pois Mas é. elas iniciam em 70% dos casos. Entendi. Bizarro. Gente, era isso então. Daqui a pouco a bateria da Cat vai acabar. Ai, então tá. A gente vai ter que fazer uma parte 2, eu acho. Porque eu sinto que não foi suficiente. Pode me chamar que eu venho sem problema. Ah, E, gente, então eu quero tá. agradecer bastante a oportunidade que vocês estão dando, porque no nosso meio, os conservadores são mal vistos justamente É, por não reconhecerem os homens, o problema dos homens. é. E isso, para mim, é um passo fundamental para a aproximação do direito dos homens com o conservadorismo, porque o estilo de vida é muito ótimo, bom sim, né? Uhum. Vou reconhecer que é um estilo maravilhoso de vida para quem segue realmente, né? Porque tem os problemas que não É. segue mesmo, mas é uma aproximação muito importante. Então, eu agradeço bastante a oportunidade que vocês me deram e sempre que precisar, eu estou aqui. A gente agradece. Não, Isso eu aí. agradeço a oportunidade. Obrigada, viu, meus amores? Então, gente, ó, o Insta da Kathleen e o Insta da página vão estar ali, em cima da imagenzinha dela ali. E o link do meu livro, compre meu livro. Ah, é Estamos verdade? com o Brasil, gente, estamos rumo ao segundo turno. Vários institutos estão falando aí que o Bolsonaro está virando, então é muito importante a É gente isso disseminar. aí. Gente, um motivo bem simples pra vocês votarem no Bolsonaro. As feministas votam no Lula. Os presidiários votam no Lula. É, Traficantes. é.
Aí eu vou ter que botar o barulho do soquinho. Não fala muito, que a pouco você cabeça Ah, de é violão. verdade. Daqui a pouco o canal cai. E falando nisso, gente, amanhã é dia 22, né? Vocês vão ver esse vídeo no dia 22. Na verdade, eu não sei nem se vai, porque amanhã, o dia de amanhã está cancelado por ser dia 22, né? Então, dia de amanhã, que na verdade vocês estão vendo hoje, né? Vai ser censurado. Então é isso aí, gente. Ficamos no aguardo de uma parte 2, porque eu sinto que ainda faltou um pouco de pautas, porque não dá, cara. É um assunto realmente muito complexo, muito extenso. Mas eu acho que por hoje é só, que nós já estamos com 1 hora e um pouquinho aqui. Então, É isso. até a próxima, gente. Até mais. Se inscrevam no canal, dá like, compartilhem com seus amigos feministas, compartilhem com seus amigos não feministas. Comecem a colocar essas pautas nas conversas de bar, nas conversas do churrasco, no churrasco da família, por favor, muito importante. E é isso aí, gente. Um beijo e até semana que vem. Até. Ô, Catherine, só deixa eu te perguntar antes da gente começar. Qual é o nome do livro que você falasse Foi aí quase. Sexo Privilegiado. Eu vou Eu colocar aqui. tenho o PDF dele, caso vocês queiram. E tem um outro que eu posso recomendar, assim, eu acho maravilhoso, e o nome dele é O Mito do Poder Masculino. Gente, esse livro é sensacional. E Feito Homem, gente. Leiam também. Feito Homem. Nossa, esse Feito Homem, a Nora se suicidou, mas esse É Feito Homem? Eu ainda não li, mas eu preciso urgentemente. Eu só vi resenhas. Sim. Tu Mas- tens o PDF de qual? O Sexo Privilegiado ali? E O Mito do Poder Masculino. É esse que tu falaste que é difícil de encontrar, né? O sexo privilegiado, ele é muito difícil, ele é raro o físico dele aqui no Brasil, você consegue ele por fora, aí do lado de fora, você consegue acessar ele em inglês. Aqui no Brasil, não tem como. Mas tem a Simone de Beauvoir tem um livro com esse nome aqui? Tem, não tem? Oi? Não é o livro da Simone de Beauvoir também esse nome? É Sexo parecido, Privilegiado? é parecido. Preciso, mas não é não. Eu não lembro, mas eu vou colocar as recomendações de livro tudo aqui Tá. embaixo. Beleza, então. Então é isso, gente. Tchau. Obrigada, Virginia. Obrigada Tchau. também. Tchau, galera. Até.